Obrigada, Ângela. Já. Professor António Abreu, dou-lhe a voz. E depois à Sandra. Muito boa tarde a todos. Sou professor do primeiro ciclo há bastantes anos, conforme conseguem ver pela figura que se aqui apresenta. Neste momento estou a coordenar o departamento de primeiro ciclo de um agrupamento de escolas, um departamento bastante complicado, com 7 escolas, com 56 professores. E, além disso, ainda exerço funções de professor de apoio educativo e também estou ligado à formação de professores. Portanto, assim, rapidamente, e para não perdermos tempo, é uma apresentação em síntese. Obrigada. E agora passo a palavra à Sandra. Boa tarde, o meu nome é Sandra Leigo, sou educadora de infância e não tenho um currículo tão vasto como o professor António, sou educadora de infância há mais ou menos 10 anos, estou há quase 5 anos numa instituição na Gafanha da Nazaré, no Centro Social Padre José Quintenis. Neste momento sou educadora de infância em creche, mais precisamente na sala 2, estou com crianças com idades compreendidas entre os 24 e os 36 meses. Pronto, a minha formação passou um bocadinho pela licenciatura em Educação Básica na Universidade de Aveiro. Posteriormente fui tirar mestrado em Educação Pré-Escolar para a ESA do Porto e depois terminei com uma pós-graduação em Educação Especial em Coimbra e tenho desde aí que tenho trabalhado na área de educação de infância, mais propriamente em creche. Muito bem. Posto isto, podemos lançar aqui as nossas perguntas. E nós tínhamos desafiado aqui os nossos convidados a primeiro pensar em partilhar, e gostava que agora fôssemos aqui conversando em torno disto, que é, no fundo, que desafios é que vocês sentem que existem nesta relação com as famílias, no âmbito daquilo que é o vosso trabalho. E portanto, que partilhassem connosco do que é que sentem como os grandes desafios neste relacionamento da escola com as famílias. E a Sandra, ainda que esteja na creche, como elas, enquanto equipa, trabalham de uma forma muito consistente de grupo, portanto, ia também pedir assim um bocadinho este olhar de todo. Professor António, quer partilhar o que é que sente que são os seus maiores desafios? Se calhar seria interessante começarmos pelo início pode ser, da evolução da criança, ser. Não é? Pode, é tudo, dá tudo. Eu acho, sim, que então fazia mais sentido começar pelos mais tudo pequeninos bem, então e vá, avançar. vamos lá. Obrigado. Vamos lá, Sandra. Obrigada por ter passado a batata quente para o meu lado. Mas se quiser, posso começar. Não, está tudo bem, vamos lá. Então. A Sandra falou muito bem, nós na nossa instituição trabalhamos muito a equipa, não só as 4 educadoras, neste momento somos 4 educadoras, 2 delas estão presentes na nossa tertúlia, mas também com a restante equipa, desde a direção técnica às nossas auxiliares, e um dos desafios que temos sentido, apesar de que penso que estamos a dar muito bem a volta por cima, diz um bocadinho respeito à comunicação com as famílias. Eu acredito que a comunicação entre a escola e as famílias constitui um fator muito importante para o envolvimento parental. Se conseguirmos que a comunicação seja eficaz, conseguimos também que as famílias confiem e cooperem muito mais facilmente connosco enquanto instituição e enquanto equipa, e que acompanhem também de forma mais eficaz todo o desenvolvimento das suas crianças, e acabam por cooperar e confiar muito mais na equipa. Realmente, se nós conseguimos então que esta comunicação seja eficaz, conseguimos mais facilmente chegar até aos pais e conseguimos um melhor envolvimento parental. Nós até à pandemia utilizávamos muito um canal de comunicação que era a caderneta individual, a parte das reuniões presenciais e da troca de e-mails.
neste momento, com a pandemia, já não utilizamos a caderneta individual, aderimos a uma plataforma online que nos permite fazer exatamente a mesma coisa. E ainda partilhar vídeo e avaliações, outro tipo de conteúdos com os pais, que vai acabando por lhes mostrar um bocadinho aquilo que se passa no interior da instituição e a verdade é que, apesar deles neste momento não poderem entrar e da cooperação não ser tão direta como era antigamente, sentimos que o feedback é muito positivo e quando os pais se sentem desta forma acolhidos, por assim dizer, acabam por nos ajudar também a nós a chegar a bom porto no que toca ao desenvolvimento da criança. Conseguimos envolvê-los, apesar de que de outra forma um bocadinho diferente daquilo que fazíamos antigamente, porque eles acabavam por cooperar connosco em atividades que a instituição desenvolvia e neste momento isso não está a ser possível, mas acabam por estar um bocadinho a par daquilo que se passa e a questão da comunicação penso que tem sido o nosso grande desafio desde sempre, mas principalmente este ano com toda esta questão da pandemia. E uma das estratégias que temos utilizado é precisamente essa plataforma e tentamos também salientar sempre à família que eles têm um grande potencial e que nos podem sempre ajudar no desenvolvimento das crianças. Ok. Obrigada, Sandra. Vou então, se calhar, passar a ouvir o professor António Abreu e depois já coloco aqui mais questões. Ok, muito obrigado. A Sandra começou, de facto, por aquilo que eu também penso que é o mais importante neste desafio da relação com as famílias, que tem a ver com a comunicação. Um bocadinho aquela ideia da comunicação que vem da própria palavra em latim, do comunicare, não é? Que traduz algo de muito importante que parece que hoje em dia nos vamos esquecendo um bocado. O que é isto de comunicar? Não é mais do que tornar comum. Ora, o que é que nós precisamos de tornar comum entre uma escola e a família? Obviamente que, na minha opinião, e daquilo que tenho sentido ao longo destes anos de profissão, duas coisas muito, muito importantes. Por um lado, a interação. A interação quer familiar, quer a interação social, e é, no fundo, o cômputo destas interações que resulta um processo de evolução de pensamento da própria criança ou do próprio jovem, no nosso caso, pré-adolescente. Por outro lado, a questão da mediação. Há aqui questões entre a escola e a família que não são fáceis. Ultimamente, na minha opinião, têm-se agudizado, sobretudo por questões de falta de comunicação, de falta de um certo despertar a atenção para aspectos positivos nos outros, sejam eles os que estão na escola, sejam eles os que estão na família. Por outro lado, a questão da resolução de problemas, que também tem levantado dificuldades, o solicitar ajuda quando é necessário, ou seja, quer do lado da família, quer do lado da escola, por vezes há uma certa inibição em se pedir ajuda. E, por outro lado, fazermos acreditar que é no cômputo também desta mediação que faz com que a criança ou o pré-adolescente consiga ter a convicção de que pode influenciar positivamente o que o rodeia, ou seja, pode, no fundo, lidar adequadamente com adversidades. E eu penso que esta é uma das questões que realmente o coaching familiar é muito importante. Preparar as nossas crianças, os nossos jovens, para cada vez mais lidarem com adversidades. Assim como outros desafios, assim, que me lembro de repente, no fundo, promovermos todos um pouco a qualidade dessas interações, proporcionar experiências diversificadas e diferenciadas. Aliás, nós temos neste momento em Portugal, na minha opinião, alguma legislação que é bastante avançada neste aspecto, e estou a falar do Decreto-Lei 55, que permite uma flexibilidade curricular exatamente nesta linha, ou seja, diversificar e diferenciar aprendizagens. Por outro lado, o costume, o garantir-se a saúde, o garantir-se a segurança da criança, que também são algumas das questões,
E pronto, e se calhar como introdução ficaríamos por aqui, que já há aqui muito pano para mangas para conversar. Sim, sem dúvida. Muito obrigada por estas vossas partilhas em torno desta questão dos desafios. Foi muito interessante porque enquanto eu ouvia a Sandra, ela falava muitas vezes da importância de ter uma comunicação eficaz, não é? E como a comunicação, do ponto de vista dela, levava à confiança, não era? E de repente eu ia perguntando na minha cabeça o que é que sentem que nesta comunicação, na relação, pode às vezes dificultar este processo de comunicação. A Sandra acabou por falar aqui um bocadinho da questão das limitações físicas que temos agora e apontando já até aqui para algumas estratégias que a equipa dela foi usando. E depois, quando ouvia o professor António Abreu, o António, quando ouvia o António, ouvia aqui esta questão também das questões escola-família, que não são fáceis. E depois, quando pensei, o que é que será que vem aí? Que questões serão estas? E acabou por revelar aqui e falar aqui um bocadinho a questão de questões mais relacionadas com a dificuldade de resolução de problemas, com a dificuldade em pedir ajuda, com a questão do foco, ao menor foco nos aspectos positivos, aquela ideia que eu achei bastante interessante, no fundo, de acreditar que temos poder em nós para influenciar, para fazer a diferença, para construir, não é? E portanto, quando fui ouvindo ia pensando nisto e a seguir acho que vinha aqui uma questão à minha cabeça que era então para que é que nós, escola, ou se nós pensarmos que hoje estamos aqui do lado da escola, para que é que a escola quer, ou para que é que será tão importante esta relação? Acho que gostava de vos ouvir um bocadinho sobre esta questão, porque nós dizemos aqui no nosso trabalho na Family Coaching que esta é a pergunta ao milhão, se eu souber para quê, onde é que eu quero chegar, depois eu tenho várias formas de concretizar, mas é importante ter claro para mim porque é que não é, eu não digo que esta relação é boa, é importante que seja positiva, sim, mas para quê? O que é que eu quero que isto depois me traga? Em que é que eu quero que isto se concretize, se materialize? Para que é que eu quero esta relação com a família? Eu ia aqui só, antes de passarmos às respostas a essa pergunta, dizer que houve aqui um comentário no bate-papo a dizer que há uma dimensão, se calhar são duas, fundamental para esta comunicação e é um contributo, só para confirmar aqui o nome, da Conceição Caleira, a dizer que esta dimensão, ou estas duas dimensões, são a confiança e o respeito mútuo, e que se calhar são ingredientes que também precisam de ser colocados quando se estabelece qualquer relação, nomeadamente uma relação que se calhar se quer para proximidade. Vamos ver para quê, não é? Como a Sandra dizia, para que é que será importante e o que é que nós queremos desta relação com a família. E agora sim vamos passar. Não sei quem de vocês quer começar, se a Sandra... Posso começar já? Ok, então vá, António, já tem o microfone ligado, força. Obrigado. Bom, para que é que isto servirá tudo? Na minha opinião, daquilo que tenho sentido, e tenho que vos dizer que tenho trabalhado em contextos completamente diferenciados, que vão desde bairros socioeconomicamente degradados, tenho trabalhado também com etnias, tenho trabalhado com gente de ensino particular e cooperativo, enfim, vou conhecendo algumas realidades e continuo a achar que há determinados traços fundamentais nesta relação de confiança com as famílias, que têm a ver, por um lado, com a capacidade de atenção que a escola tem pelos contextos familiares dos alunos que a frequentam, mas também a atenção que as famílias têm relativamente às vezes até aos recursos que a própria escola tem, ou melhor, não tem. Por outro lado, esta questão de, digamos, privilégio. A criança, para estar na escola, basicamente, e antes de tudo mais, tem que ser feliz. Ora, quando a própria escola sente, ou a família sente, que a criança não está feliz na escola, acho que há aqui um desafio extraordinário de comunicação para percebermos o que é que se pode fazer ou alterar para que a criança possa sentir-se de facto feliz onde está. Um pouco aquela ideia que um teólogo da educação, quase um teólogo e um escritor da educação, dizia de uma forma muito engraçada, que é
quando nós pensamos um bocadinho o que é que nos lembramos que nos agradou mais na escola, dizia ele que muitas das respostas são os intervalos, os recreios. Ora, se são os recreios, há que pensar um bocadinho, então, porque é que o resto não é um motivo de alegria na escola. Por outro lado, também a questão das regras, e acho que aqui é uma questão, enfim, sempre muito quente, porque, obviamente, que nos dois contextos, escola e família, tem que haver regras. E o que vamos sentindo cada vez mais é que a escola está em luta desesperada para que algumas regras se mantenham, até com, digamos, às vezes lutas um bocado desgastantes para as próprias pessoas da escola, pelo facto dessas regras às vezes não existirem. Talvez também o acompanhamento e a supervisão de atividades letivas ou de atividades de casa, mas também a supervisão e o acompanhamento de atividades de lazer. Estas questões cada vez são mais agudizantes, dado que cada vez nos aparecem mais na escola crianças que estão muito tempo sem interagir com elementos da família e mais ligados a tablets, telemóveis, etc. E depois, finalmente, a questão da autonomia parece-me que é um dos grandes desafios. Aliás, se calhar agora vou meter foi sem seara alheia e a Sandra vai ficar muito zangada comigo, mas se repararem, nunca se ouviu falar tanto em crianças que estão com terapias de fala. Os próprios pediatras estão a ficar um bocado em pânico com isto, que tem a ver, no fundo, com também questões ligadas à autonomia, ou seja, é muito mais fácil enfiar uma papa pela boca da criança abaixo e, portanto, não há mastigação suficiente, não se desenvolve toda a parte muscular relativamente a articulações e a dicções de sons, e depois temos que resolver todos estes problemas. Este é um exemplo apenas, mas temos que resolver todos estes problemas com uma série de técnicos que têm que entrar pela escola dentro, que não têm nada a ver com o projeto educativo, nomeadamente terapeuta, e não estou a criticar, atenção, mas é um facto que não tem a ver com o projeto educativo, são técnicos e, portanto, vão lá para fazer as suas sessões de terapia da fala, de terapia ocupacional, de psicologia, enfim. Tudo e mais alguma coisa. Eu ficava por aqui agora, se calhar. E passo à Sandra. Então, para quê, Sandra? Para que é que queres, ou para que é que queremos esta relação com a família? Eu vou pegar aqui um bocadinho naquilo que o professor António disse. E o António? O António. Gostei muito quando ele disse que a criança tem de ser feliz, e a verdade é que a criança tem de ser feliz tanto no contexto da escola como no contexto da família, e a verdade é que as crianças de hoje são os adultos da amanhã, e nós queremos que uma criança se desenvolva feliz no seu todo, e realmente eu sinto muito esta questão que o falou entre a escola e a família, e como é que nós conseguimos que os pais entendam que sim, que é importante o tal estabelecimento das regras, e aquilo que nós trabalhamos muito em escola, tanto em creche como pré-escolar, como no primeiro ciclo, mas muito esta questão que o António falou da autonomia, e eu estou a sentir muito isso este ano. A Sandra sabe até que o projeto que eu tenho em mãos este ano na minha sala vai um bocadinho por aí, a autonomia das crianças, porque tenho sentido muito mesmo essa questão de que cada vez mais damos menos autonomia às crianças, deveria ser o contrário, e não, e eu sinto muito isso. Eu também percebo que tem muito a ver com a vida cotidiana que os pais têm hoje, andamos sempre à pressa, temos sempre horários a cumprir, sítios para estar, e claro que nos dá muito mais jeito enfiarmos a papa na boca da criança, em vez de lhe darmos o tempo que ela precisa, o tempo dela, para alcançar precisamente estas capacidades. E acho piada mesmo a isto que o António falou da questão da terapia da fala. Normalmente ouvia-se mais falar nisto no pré-escolar, e infelizmente estamos a ouvir muito já a partir de creche. Eu este ano tenho 2 crianças que os pais já me vieram
com a conversa que iniciaram o processo de terapia da fala, e têm 2 aninhos feitos há pouco tempo, e realmente eu penso assim, será que havia mesmo esta necessidade? Porquê não trabalhar na retaguarda, noutras situações? E este é um dos desafios, lá está, aí é que entra a comunicação. Como é que nós conseguimos que os pais aceitem e percebam que realmente nós temos que fazer outro tipo de trabalho e não nos compete só a nós, escola, compete muito também aos pais, e eu acho que a família tem que trabalhar sempre em cooperação com a escola. E sim, aí é que entram as tais estratégias de comunicação, e lá está, quando temos algo a dizer aos pais, eu falo por mim, nós temos sempre receio quando temos que transmitir que a criança tem ou não alguma dificuldade, que achamos que é necessário trabalhar isto ou aquilo desta ou daquela maneira, temos sempre um bocadinho receio de como é que a outra parte vai reagir. E daí eu ter dito há bocadinho que devemos sempre reforçar nessas conversas com os pais que a família tem potencial e que temos que tirar partido disso todos. E esse potencial da família ajuda muito ao desenvolvimento da criança. Daí, pronto, eu achei piada quando o António começou realmente por aqui, que a criança tem de ser feliz, e eu acho que é mesmo por aí. Nós temos que ajudar a criança a ser feliz na escola, mas em cooperação com o trabalho da família, e tentar que a família perceba um bocadinho isto para chegarmos então a bom porto. Então agora a bola volta a passar aqui para este lado. Muito obrigada pelas vossas partilhas e de facto é maravilhoso ouvir-vos, porque a minha cabeça vai ficando aqui a fazer imensas ligações, e vou se calhar começar pelo fim, quase uma coisa que a Sandra disse e que eu ainda dei conta de entrar aqui uma afirmação no chat, não é? Esta ideia de fazer acreditar, não é? De fazer acreditar os pais que eles têm recursos, e se calhar de olharmos para esta relação não como se estivéssemos em 2 lados de uma trincheira, mas que efetivamente os 2 lados da moeda querem que a criança seja feliz, e portanto que é toda uma mais-valia esta cooperação, como dizia o António, e nesta relação cooperativa, não é? Ser uma relação cooperativa em que cada um dá aquilo que tem, aquilo que sabe, o melhor que consegue. E outra coisa que eu achava muito interessante quando o António, ou que achei muito interessante quando o António começou a falar, que é por um lado esta questão de também, tanto de um lado como do outro, identificarem-se os recursos, conhecerem-se o contexto, portanto, tirar partido daquilo que cada um tem, e esse, no fundo, de alguma forma ter esta curiosidade de ir ao encontro do outro, de compreender quais são os seus recursos, as suas potencialidades, mas pegando com uma coisa que o António dizia anteriormente, também quais são as suas dificuldades, não é? E que eu não sou uma pior mãe, ou que eu não sou uma pior professora ou um pior educador por pedir ajuda, não é? E, portanto, ter esta humildade e esta vulnerabilidade de dizer, olha, aqui eu não sou capaz, aqui eu preciso de ajuda, e de que não estamos a medir forças um e o outro lado. E por outro lado, esta questão aqui interessante, e que para mim então é muito querida, desta questão de também acreditar nos pais, mas acreditar na criança, que ela é capaz, não é? Porque muitas vezes, e aqui bate na autonomia, acreditar que a criança é capaz, porque se às vezes, não é? E também pensarmos aqui que papel é que nós, escola, queremos ter junto da família, também se calhar para isto, não é? Para lhes dizer que podem acreditar que a criança é capaz, tal como os pais são capazes, tal como a escola é capaz, a criança também é capaz. E no fundo acaba quase aqui por ser de sermos todos também um bocadinho mais autónomos nisto tudo. E por outro lado, eu acho que foi sendo daqui também sempre, naquilo que fui ouvindo, esta consciência, a Ângela há bocado dava um mote, de a relação da escola com a família é uma relação. Como é a relação da mãe com o filho, do pai com o filho, do marido com a mulher, do namorado com a namorada, do amigo com a amiga, não é? E a relação é da responsabilidade dos dois. E, portanto, a relação da escola com a família ou da família com a escola, tanto faz no português, quem está em primeiro ou depois, é indiferente, mas os dois são importantes. E a relação da escola com a família vai ser aquilo que estas duas partes quiserem que ela seja.
não é? E portanto, pensar, e deixo-vos aqui a pensar e que parte é que depende de mim para fazer diferença nesta relação que eu quero ver acontecer e que eu sei para que é que eu quero. E portanto, antes de passarmos às estratégias, a Conceição voltou aqui, também surgiu aqui a questão do empowerment e da capacitação e da confiança, e eu leio estas palavras, confiança, respeito, empowerment, capacitação, e penso naquilo que a Sandra falou, que tem a ver com o receio, que tem a ver com o medo, não é? Ou, enfim, o receio é uma forma mais leve de falar do medo, mas no fundo estamos a falar da mesma coisa, e que existe dos dois lados. A Sandra falou de nós temos receio de falar com os pais, temos receio de lhes dizer as coisas que eles podem eventualmente não ver ou não aceitar ou não levar tão a bem como nós gostaríamos, mas que também há receios do lado da família e que esses receios do lado da família e a questão da confiança, eu costumo dizer muitas vezes que na minha perspectiva a confiança é o do medo e portanto esta ideia... Obrigada, Maria João. É muito importante nós termos consciência de que a confiança pode ser a forma de lidar com este receio e com este medo de que de facto as famílias, os pais e as mães se calhar também trazem, não somos só nós que temos medo, mas há medo de ambos os lados e a confiança e o respeito provavelmente podem ser duas ferramentas e é que se calhar fazer aqui um bocadinho a ponte para as estratégias, não é? Que vamos falar a seguir. Sim. Se me permitissem só aqui fazer um parênteses, enfim, também para aliviarmos aqui um bocadinho e para darmos exemplos concretos, deixem-me só contar-vos aqui um pequeno detalhe que eu acho que é muito significativo no que temos estado a falar. Imaginem que no recreio há uma árvore pequenina, não muito desenvolvida, e que houve uma criança que subiu ao primeiro ramo dessa árvore que caiu. Começou a chorar, imediatamente a assistente operacional, enfim, carinha a criança e dirige-a para ver o que é que ela tem, se precisa de alguma coisa, etc. E, entretanto, chega à professora. E o pensamento e o que se diz nesta situação é extraordinário. A assistente operacional pede por tudo à professora para ser ela a telefonar aos pais, porque ela tem medo de dizer que a criança tinha subido à árvore porque não estava a vigiar convenientemente o recreio. A professora vai para a sala de professores e vai meditar um bocadinho exatamente quais são as palavras que pode dizer para, enfim, não se perceber que houve aqui uma falha de vigilância no recreio e que a criança até ousou subir a uma árvore e ter algum problema. E depois a criança chega à sala e diz: mas eu consegui subir àquela árvore. Muito obrigada por esta história. E é uma boa passagem, porque aquilo que a pergunta que eu tinha aqui preparada para vos colocar agora é um bocadinho, e da vossa experiência, e daquilo que têm sido as vossas vivências, que estratégias, o que é que vocês têm usado que funciona, no fundo, para estabelecer esta relação, para estabelecer uma comunicação mais eficaz, mais positiva, isto tudo, não é? Que vocês iam dizendo que para que é que queriam, não é? Para no fundo, unirem as mãos e pensarem como é que podem apoiar, criar as condições para a criança se sentir bem, se sentir segura, se sentir feliz no contexto da escola. A Sandra, quando foi logo da primeira vez, deu aqui logo umas ideias de coisas que usaram no passado e que agora, entretanto, até substituíram, não é? E, portanto, foi falando aqui da plataforma que agora usam, de que usavam a caderneta e os e-mails, falou também da questão de que quando comunicavam com as famílias procuravam destacar os pontos fortes e as coisas que elas tinham, mas agora é a altura de agarrarmos nos recursos e nas experiências passadas de sucesso e pensar como é que podemos levá-las para a frente e partilhar com quem está. E eu ia aqui a reforçar, dizendo que a ideia de quem está a assistir um bocadinho mais do que a falar, nós gostávamos também de ter a vossa visão e a vossa partilha. Aliás, a Maria Freitas já deu aqui o pontapé de saída, dizendo que uma das estratégias pode ser colocar a criança no centro da comunicação. Se calhar, enquanto vamos ouvindo o António e a Sandra, eu ia pedir
É Marta ou Maria? Maria, peço desculpa. À Maria Freitas que explicasse um bocadinho como é que ela faz isto, ou como é que fez, ou como é que imagina que possa ser feito, mas se calhar também convidar-vos a todos para irem aqui no chat dando as vossas partilhas e as vossas estratégias, ou reforçando algumas daquelas que forem ouvindo ou lendo aqui também no chat. Não sei, quem quer começar? O António, a Sandra? Eu posso só dar o meu testemunho como educadora de infância, já com alguns anos de experiência, que acho que uma das estratégias que funciona sempre é realmente colocar a criança no centro da comunicação. Portanto, se eu falar da criança, abordando as evidências da própria criança e demonstrando que a conheço e que lhe dedico atenção, eu acho que isso é fundamental para que a comunicação se efetue da melhor forma. Ok, obrigada Maria. Vou tomar nota, vamos ouvir o António e a Sandra e depois já introduzo esta ideia da Maria. Obrigada. Sandra, quer avançar ou avanço eu? Então faz o António que já está... Okay. não, a Sandra já desligou o microfone, força. Então, pronto, de facto temos aqui uma barreira temporal e espero que não levem a mal, mas de facto, hoje em dia, em contexto de pandemia, a comunicação é extraordinariamente complicada, portanto vai ter que ser por meios deste género, o que me contraria um bocadinho aquilo em que eu acredito, porque eu acho que o presencial é sempre muito mais importante. E fiz esta introdução para vos dizer que aquilo que eu acho que é a estratégia fundamental é falar olhos nos olhos. Ou seja, as situações têm que ser conversadas e faladas, custe o que custar, mas sempre olhos nos olhos e com uma grande calma, com uma grande confiança, como se dizia há bocado. Para além de que eu habitualmente, em todas as turmas que tenho pegado, também se fazem reuniões de turma, mas tenho sempre a preocupação de que as reuniões com os pais da turma sejam feitas de uma forma colaborativa, ou seja, não sou eu que vou fazer a reunião, sou eu e os pais responsáveis da turma, portanto, os chamados delegados da turma, que preparamos a reunião em conjunto. E, portanto, eles ouvem, digamos, os seus pares e eu depois trato também de questões relacionadas com a escola. Por outro lado, costumo fazer sempre uma reunião em que estão os pais e os filhos, e geralmente no final do ano. Ou seja, aí é diferente, a dinâmica da reunião é diferente, são os filhos que preparam a reunião e fazem um levantamento em assembleia de turma das questões que querem tratar nessa reunião com os encarregados de educação. Devo dizer que às vezes tenho que pôr muitos filtros para que a coisa não descambe, porque há determinadas questões que podem sensibilizar demasiado a determinadas famílias. Depois há todo um conjunto de estratégias que eu vou aplicando que me parecem importantes. Por exemplo, a criação de um site de turma em que, com gestão digamos, do site da turma, onde aparecem todos os trabalhos, atividades, textos, etc. Sempre com aquela preocupação que os miúdos também vão partilhando, que é cuidado com a proteção de dados, que eu acho fantástico uma criança do primeiro ciclo preocupar-se com a proteção de dados, enfim, fruto da época e dos tempos que correm. Desculpem lá que eu sou um bocado brincalhão com estas coisas, mas parece-me que é importante também abanar aqui um bocadinho as estruturas, não é? Depois, a participação dos pais em atividades de escola, eu acho que isso é fundamental. E não estou a falar em festas de final do ano ou festas de Natal, que obviamente que isso é o tradicional, mas a montagem de uma exposição dos trabalhos dos filhos, portanto, filhos e pais trabalharem colaborativamente na montagem da exposição, ou quer que seja, ou de uma apresentação de um trabalho, uma coisa qualquer. Por outro lado, isto é uma coisa que, enfim, tem que se ter algum cuidado, que é a execução de um trabalho familiar, não é? Portanto, haver um tema, haver uma proposta que parte da escola para a realização de um trabalho colaborativo em casa com a família.
E depois uma questão que eu acho que é fundamental, que é a contribuição dos encarregados de educação e dos respectivos educandos no processo de avaliação final. Não é fácil, obviamente que não é fácil, mas parece-me que o envolvimento das famílias no processo de avaliação traz todas as vantagens e é, digamos, também uma forma da criança no seu processo de avaliação e como avaliado, digamos, fazer um elo de ligação entre aquilo que consegue fazer na escola e aquilo que e o acompanhamento que tem em casa, porque às vezes são realidades completamente diferentes. Sucintamente, parece que também já fico por aqui. Eu gostava só, antes de passar a palavra à Sandra, e agradecendo ao António a lista imensa que eu tentei registar em completo, porque gostávamos muito de vos enviar um documento com um resumo daquilo que foi falado aqui e, portanto, tentei registar o que foi dizendo, mas há aqui duas questões que me parecem importantes também adicionar a esta lista e que são contributos das pessoas que estão aqui connosco hoje. Uma que tem a ver com a questão do não julgamento dos pais, o não fazer juízos de valor, e outra que tem a ver com o acolher os receios, as dúvidas e os erros todos, e ainda antes disso a questão da verdade, não é? Como estratégia para construir e alimentar a confiança de que já falávamos um bocadinho lá mais atrás. E agora sim passo a palavra à Sandra. Obrigada. Força, Sandra. Eu ia começar precisamente por aí, pela questão dos juízos de valor. Eu também prefiro as conversas olhos nos olhos. Neste momento não é tão possível, apesar de às vezes, quando é mesmo necessário, temos que arranjar forma de as fazer, e já me aconteceu este ano letivo. Mas quando temos de ter alguma conversa com os pais acerca do seu educando, já temos de estar seguros das informações que queremos dar. Sabemos que vamos fazer para o melhor, para a criança. E devemos iniciar a conversa sem juízos de valor, aceitar a informação que iremos receber do outro lado, assim como que esperamos que os pais do lado de lá façam exatamente o mesmo. Sabemos, como eu já há bocadinho disse, que existe sempre o receio da nossa parte de aquilo que temos a dizer não ser bem aceito, mas eu acho que quando iniciamos uma conversa devemos ir precisamente sem juízos de valor, aceitar o que os pais têm para nos dizer, o que pode parecer mau não tem necessariamente que o ser. Todo o feedback que eles nos possam dar do contexto familiar é importante também para depois adequarmos o trabalho no contexto escolar. Porque às vezes aquilo que a criança é connosco não tem necessariamente que ser com os pais e vice-versa. Daí eu achar também que é importante esta partilha entre a escola e a família, para percebermos o que é o contexto familiar da criança. E esta é uma das estratégias que eu gosto de adotar quando tenho que dar alguma informação específica acerca de uma criança. Mas depois também um bocadinho estratégias que utilizamos no geral para envolver a comunidade toda. Nós usamos também uma espécie de newsletter, estamos a tentar que seja quinzenalmente, que vai dando um bocadinho de dicas daquilo que nós achamos importante trabalhar com as crianças e aquilo que achamos importante para o desenvolvimento das crianças. Vamos partilhando vídeos e fotografias daquilo que as crianças estão a fazer. E também outra questão, o António falava muito bem que o envolvimento não deverá ser só nas festas de final de ano ou nas festas de Natal. Eu acho que, e muitas das escolas neste momento devem fazer o mesmo, na questão, por exemplo, da angariação de fundos. Eu penso que nós temos que angariar fundos, deve ser para alguma coisa, e se queremos que haja o tal envolvimento da família e da comunidade no geral nessa angariação de fundos, devemos realmente envolvê-los, ou seja, para que eles percebam porque é que é tão importante essa angariação de fundos, qual é o nosso trabalho, e eles sentirem-se também parte importante da escola, ou seja, que não sejam só os pais das crianças, mas que façam também parte da instituição em si.
daí eu achar que também não é só envolvê-los nessa questão de assistir a uma festa de Natal ou uma festa de final de ano, mas participarem realmente nas atividades. E nós, antes da pandemia, tínhamos muito isso na nossa instituição. Neste momento não temos tanto, tentamos dar a volta de outra forma. Mas eu penso que também é muito importante realmente envolvermos a família, não só nesta questão da avaliação do desenvolvimento da criança, mas sim em todo o resto, porque se queremos que a criança seja feliz na escola e em casa, que devemos então trabalhar como um todo. Muito obrigada pelas vossas partilhas. Ângela, se calhar tem ali mais coisas para juntar aqui à lista, que é imensa, e isso é um bom sinal, porque vamos sair todos daqui com imensos recursos, e a ideia é mesmo que seja também, de alguma forma, inspirador. E eu apetecia-me acrescentar aqui uma coisa daquilo que eu vi, esta importância de, quando comunicarmos, quando nos aproximamos do outro de uma forma aberta, sincera, sem juízo de valor, quando somos capazes de acolher o que o outro nos traz e também nos damos sem receios. E se calhar, e estava a ouvir, agora no fim a Sandra disse aqui uma coisa, a questão de que procuram enviar uma informação, uma newsletter com alguma regularidade em que vão partilhando e dando algumas informações. E porque no caso dali da escola da Sandra, até sei que há aqui este cuidado de, no fundo, partilhar com os pais as motivações porque fazem as coisas, neste sentido da atividade, não é? E às vezes, esta também pode ser uma forma de facilitar aqui a comunicação, no fundo, aquilo que eu e a Ângela dizemos muitas vezes, que é pôr às claras qual é a intenção, pôr às claras porque é que estamos a fazer aquilo, qual é o objetivo, porque se calhar assim no primeiro olhar não está lá tão explícito. E portanto, quanto mais clara, mais transparente, mais sincera, acreditamos nós que sim, de facto há aqui todo o potencial para ter uma relação de confiança, de segurança, com uma comunicação aberta, positiva, e que no fim, como vocês diziam, não era para quê? Para quê? Para a criança ser feliz, para a criança estar feliz nos dois contextos, não é? E poder circular entre um e outro e que os dois, no fundo, cada um à sua maneira, com aquilo que são as suas originalidades, com aquilo que são as suas especificidades, com aquilo que é a finalidade, entre aspas, de uma família ou da escola, mas que no fundo tudo concorra para um fim último, porque os dois lados da moeda querem a mesma coisa, não é? As estratégias diferentes ou as oportunidades diferentes, isso é uma riqueza, a criança poder ter acesso a tanta diversidade. Ângela. Então eu queria acrescentar estas 3 questões que surgiram aqui, que são um bocadinho reforçar algumas coisas que já se disseram, mas com palavras-chave muito importantes: a questão da disponibilidade para ouvir a família, os pais, o valorizar as potencialidades da criança e o envolvimento em todo o trabalho que se faz, que eu queria aproveitar para sublinhar uma questão extra que o testemunho da Sandra trouxe aqui, que foi não só os pais, mas em termos da comunidade, não é? Porque os pais estão inseridos na comunidade, mas a comunidade vai para além das famílias dos alunos que estão na escola, e portanto pensar que a escola também faz parte da comunidade e a comunidade faz parte da escola, é de facto abrir ainda um bocadinho mais este leque de envolvimento. E sim, temos que começar a terminar, e se calhar vamos aqui aos finalmente, como diria um personagem de uma novela. Se calhar fazemos aquilo que costumamos fazer. Sandra, o que é que te parece no final destas ações? Então vá, força, lança lá tu, que eu já sei o que é que vais dizer, vá, diz. Coloquem aqui por escrito no chat, numa palavra, o que é que sentem que levam daqui hoje, neste espaço curto que aqui tivemos. Portanto, gostávamos de ler aqui no chat, numa palavra, o que é que vocês sentem que daqui levam hoje, e gostávamos de dizer, como eu disse há bocadinho, que vamos fazer um documento com as ideias principais que levamos daqui hoje, ou que foram faladas aqui hoje, para enviar-vos a todos e a todas, e dizer também que vamos ter um ciclo de 3 workshops com o tema das relações positivas com as famílias, e que vocês, por terem estado aqui hoje, vão poder beneficiar de um desconto se decidirem inscrever-se nesse ciclo de workshops. E temos aqui palavras muito bonitas. Sim, e deixa-me só dizer que um aspecto importante: este ciclo de workshops vai ser, ou está a ser organizado em parceria com a Ousar Crescer, e aqueles que nele participarem, será uma ação creditada pelo Centro de Formação de Professores Calvé Magalhães. Portanto, as pessoas que decidirem estar connosco nos 3 workshops, será uma ação creditada. Sim, diz agora então as tuas palavras.
Inspiração, enriquecimento, envolvimento, partilha, esperança, partilha muitas vezes, empatia, confiança, capacitação, disponibilidade, a família e a escola em constante articulação, Cooperação. sim, mais vezes, partilha muitas vezes. Muito bem. Muito obrigada, se calhar especialmente ao António e à Sandra pela disponibilidade para tomarem aqui um bocadinho as rédeas desta conversa, mas também a todos os que estiveram aqui hoje a ouvir, a partilhar, a refletir. Voltamos a ter aqui reflexão, acompanhamento, comunicar é tornar comum na confiança, na verdade, no acolhimento, abertura também, cooperação. Portanto, todas as palavras que penso que foram aqui de alguma forma tocadas com aquilo que fomos ouvindo, aquilo que fomos pensando e que fomos sentindo ao longo desta conversa que tivemos aqui. E olhem, antes de desligar, não queres tirar uma fotografia, Ângela, para quem quiser? Quem quiser está, quem não quiser desligar a câmara, mas para então, podermos para também... isso vou precisar, não conseguimos ver toda a gente ao mesmo tempo, mas posso tirar de um dos ecrãs e já fica muita gente à vista, e se calhar também recordar, como dissemos no início, estamos a gravar esta tertúlia e no final iremos disponibilizá-la no YouTube e no Facebook para quem quiser ouvir aquilo que foi conversado, que foi partilhado hoje aqui. Vamos ver se consigo tirar uma foto ainda do segundo grupo de pessoas, portanto vamos ver como é que vai ficar no final esta composição de fotos. E muito obrigada uma vez mais pela vossa partilha, pela vossa presença e pelo vosso entusiasmo. Até breve. Obrigada, boa tarde. Obrigada a nós. Muito obrigada. Até à próxima. Obrigadíssima. Obrigada. 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 Já acabou.